Então, sem mais delongas, queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Primeiro, eu também queria agradecer alguns irmãos que nos mandaram mensagem. Quem estava aqui domingo passado? Glória a Deus, né? Foi um culto maravilhoso. O pastor Juscelio esteve aqui com a gente. Marcou. Fábio estava? Online. O Senhor marcou um novo tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E eu queria agradecer cada irmão que mandou mensagem para nós. De fato, a gente está... entendendo esse novo tempo e se movimentando de acordo com o que o Senhor está propondo para nós. Porque uma das coisas que o homem maduro precisa fazer para essa hora é entender o tempo e o modo, né? Então, a gente está com bastante temor, mas também muito animado para o que o Senhor vai fazer. E cada irmão que mandava mensagem assim, cara, parabéns. Eu ficava triste, né? Eu falei, cara, parabéns. Mas, glória a Deus, aprove o Senhor fazer isso nesse tempo e nós estamos aí prontos para isso. Amém, gente? Então, hoje, uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar é falar sobre fé. Para o teu coração, porque eu creio que a própria palavra fala, quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé. Por que eu falo disso? A gente tem vivido dias, irmãos, que a gente tem falado muita coisa, a gente tem se envolvido em muitas coisas, mas às vezes a gente tem feito tudo isso, se envolvido com diversas coisas, sem fé. Às vezes a gente entra no modo automático de viver a vida do crente, porque se tem uma forma bem lúdica de eu falar isso para você, o superpoder do crente é a fé. Se você tem algum poder, é a fé. Amém? Você recebe isso? Porque, irmão, se você não tem fé e você fala que é crente, você é um ser humano comum. E eu tenho colocado no meu coração a seguinte intenção, cara, eu não quero viver uma vida comum. Eu quero viver com superpoderes. Quem quer aí, gente? Cara, eu quero tocar no enfermo, o enfermo ser curado. Amém? Você recebe isso? Eu quero olhar para situações de fato que estão como um cemitério, como um sepulcro caiado, cara, e eu tocar as minhas mãos e isso gera vida. Porque senão, irmão, a gente fica vivendo uma vida muito aquém do que o Senhor espera para nós. E a gente já falou aqui durante muito tempo sobre o novo tempo. O nosso culto de quinta é o culto do sobrenatural. Mas às vezes a gente começa a falar essas frases como um jargão. Eu vou viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Vamos viver o novo. Cara, mas às vezes a gente não tem mais fé para falar, a gente só está falando. Mas falta fé dentro de nós. Amém? Quem já passou por isso aí? Quem é o corajoso que vai falar igual eu? Porque, irmão, não adianta de nada a gente ficar com positivismo, de ir no final da frase falar, cara, se Deus quiser vai dar certo. Bom, a gente precisa de fato decretar no mundo do Espírito algumas realidades sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Mas às vezes a gente é tímido para falar porque falta fé. Às vezes a gente fica assim, não, é porque eu não vou falar nada, eu não vou... Irmão, sabe por que a gente não evangeliza mais no nosso trabalho? Falta fé. Porque a gente acha que se a gente abrir a boca para falar, a gente vai ser inconveniente. A gente vai ser chato. E não a gente vai abrir a boca e o cara vai ser transformado. A gente é muito empolgado, animado para ver os avivamentos que acontecem nos outros países, as conferências enormes que acontecem em outros estados. Mas o que eu me pergunto, Senhor, e na minha vida, quando? E o Senhor vai falar, quando você tiver mais fé. Porque, irmão, a gente às vezes espera algo externo, enquanto o Senhor está sempre trabalhando em coisas internas. O Senhor está trabalhando em coisas internas, em mim e você agora, que talvez até na sua mente... E glória a Deus por tudo que a gente já viveu nessa noite, desde a abertura do culto, o louvor, porque de fato, até para entregar, a gente tem entregado pouco, porque a gente não tem fé. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Às vezes a nossa falta de fé ela é tão limitante fisicamente, porque até na adoração a gente minimiza o levantar dos braços. E às vezes a gente fica achando que isso é, não, a minha personalidade.
Não, é que eu sou tímido, eu não vou. Irmão, se você tiver fé que o Senhor está na casa, cara, levantar os braços é pouco. Você vai levantar a cadeira, vai começar a rodar aqui. Por quê, irmão? Porque é o Senhor que está na casa. Só que às vezes nos falta fé para ter a certeza de que o Senhor está na casa. E às vezes a gente vem para os nossos ajuntamentos achando que é mais uma oportunidade de ouvir uma boa palavra e sair aqui com o combustível necessário para até domingo que vem. Irmão, não é isso. A gente precisa saber que os nossos ajuntamentos precisam ser resultado da nossa fé durante a semana. Aí quando a gente se junta, meu irmão, o céu cai. Quando a gente se junta, enfermos são curados. Quando a gente se junta, a gente começa a viver reuniões onde a gente já teve essas experiências aqui. Cara, de você falar sobre entrega. E por mais que você não tenha nada no bolso, tu tira o tênis do pé, vem e entrega. Por quê? Porque a gente começa a entender que, a gente sempre fala isso aqui, o momento da oferta é o momento de adoração. E, mano, não tem como a gente se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Mas quando a gente tem fé no nível tão absurdo, a gente fala, cara, eu não vou ficar sem fazer porque eu não tenho dinheiro no bolso. Nosso pastor já deu esse exemplo várias vezes. Você tem quantas calças no armário? Cara, traz uma domingo que vem, se não tiver grana, e deixa ali. A igreja precisa da tua calça? Aí você está vendo como a nossa fé está equivocada? A gente acha que aquilo que a gente traz no altar é para a igreja. E não para o reino. Mas sabe qual é a segurança que eu tenho tido nos meus dias, principalmente nos desafios que estão à nossa frente? Fala, cara, o Senhor nos levantou, o Senhor fez do jeito que Ele fez, não sou eu que vou sustentar a obra. Não sou eu que vou fazer a igreja dar certo. Isso aí eu já estou em paz. Da mesma forma como também não sou eu que vou ser o cara que vai te falar a palavra que vai te agradar. Disso aí eu também já virei a chave. Porque uma das coisas que eu aprendi nesses dias, principalmente quando a gente esteve em Campinas com o pastor Juscelio, foi quando ele falou a respeito de identidade. E eu fui falando, abrindo meu coração, abrindo, né, falando, ele falou no final, ele chegou assim, irmão, isso aí é problema de identidade. Eu falei, uau, cara, faz todo sentido. Então, a gente não prega para que você se sinta animado. A gente não prega para que você saia daqui concordo ou não concordo. A gente não prega com o intuito de fazer você voltar domingo que vem. Porque, irmão, senão o evangelho ele começa a perder o sentido. A gente precisa entrar num lugar com o Senhor, da gente ouvir uma palavra e a gente tirar da nossa cabeça que a palavra precisa ser confortante. A palavra precisa ser confrontante. A gente precisa sair daqui, cara, com o nosso estômago assim, cara, preciso crescer mais um pouco, preciso amadurecer mais um pouco. Porque, irmão, se for pra gente sair daqui feliz, dando os braços e falando, legal, vamos embora. Cara, isso não é culto ao Senhor. Porque toda vez que você entra ali, sabendo que 18h30, domingo à noite, é um culto, você já precisa colocar no teu coração assim, cara, o que eu vou perder? O que eu vou entregar para o Senhor? Só que às vezes quando a gente fala esse tipo de entendimento para você, a primeira coisa que você pensa é dinheiro. Irmão, a última coisa que o Senhor está esperando de você é dinheiro. O Senhor está esperando o teu coração, está esperando a tua mente, está esperando a tua entrega física, Ele está esperando o nível de fé que você ainda não entregou. Porque quando a gente faz todos esses passos, cara, o nosso dinheiro é consequência. Mas quando às vezes a gente coloca até o dinheiro na frente de tudo isso, o Senhor fala, cara, então não era bem isso que eu estava esperando, mas glória a Deus, glória a mim. Ninguém entendeu a piada. Amém? Você está entendendo isso? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Existem três tipos de fé, Anderson. A fé comum, existe a fé salvífica e a fé operante. Irmãos, alguém pode falar, não, mas como aumentar a fé? Não tem isso de aumentar a fé. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé? Existem níveis de fé que a gente precisa acessar com o Senhor. E eu queria incitar você no teu espírito a fazer isso nessa noite. Amém? Você está aí? Vamos comigo? Então assim, vamos ler o texto. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltemos para junto de nós. Vamos de trás para frente aqui. A gente acabou de ter o nosso período de oferta. Aqui, a adoração é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Então você já sabe o princípio da primeira menção. Quando ela aparece, ela é base para todas as outras vezes que essa palavra aparece na Bíblia. Amém? Você está comigo? Só que você vai perceber que Abraão fala assim para os seus servos: esperem aqui, com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, a gente já começa a perceber que ofertar na casa do Senhor é entregar o que te custa. Se você não entrega o que te custa, você não está adorando, você está só ofertando. Não teve amém? Então você começa a entender os 3 níveis de fé. A fé comum: você pega seu dinheiro do bolso e oferta. Você pega seu tênis do pé e oferta. Agora, você quer ver a fé operante? É quando você tem aquilo que te custa. Porque aqui a gente vê Abraão, o teu filho, o teu único filho, aquele que amas. Cara, e uma das coisas que me pega aqui para falar de fé: Abraão, ele escuta a palavra de Deus e de madrugada ele se levanta e vai. Talvez esse é um texto muito conhecido, talvez você já tenha pensado nisso, talvez você já tenha até ministrado a respeito disso. Mas, irmão, quantas vezes o Senhor já te falou para entregar algumas coisas e você está uma semana, um mês, um ano negociando com o Senhor se entrega ou não? Já aconteceu com alguém aqui, gente? Irmão, quando acontece isso na tua mente, é falta de fé. É falta de fé. Por quê? Você acha que aquilo que você está entregando é maior do que o que Deus pode te devolver depois. Se você tiver fé para entregar que tudo que você tem foi o Senhor que te deu, e se você entregando o Senhor como um bom pai, Ele vai te dar infinitamente mais do que você pediu ou pensou, você nem negocia. Amém? Você está entendendo? Então a gente começa a observar que, cara, Abraão levantou de madrugada. Ele pegou o seu filho, jumento e 2 servos e falou: cara, vamos, porque o Senhor falou. Só que aí a gente acha que isso aqui é um fato isolado. Porque se você for ver, no versículo 22, no capítulo 22, versículo 1, começa assim, ó: depois dessas coisas. Se é depois dessas coisas, Abraão não começou a sua trajetória para ser um herói da fé aqui. Depois dessas coisas. Abraão já vem fazendo muita coisa que chocava muita gente. Então, assim, o Senhor, Ele não vai te pedir nada do dia para a noite. Nada que te custe do dia para a noite. Sabe por quê, irmão? Quando a gente vê ali o jovem rico, e ele aparece perante o Senhor, e o próprio Jesus fala para ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. O Senhor, Ele estava querendo o coração do jovem rico. A partir do momento que a gente se predispõe a dar aquilo que o Senhor deu, por mais que nos custe muito, se você estiver disposto a dar, o Senhor vai falar: não precisa dar mais não, teu coração já tem. Tem amém não, gente? Nesses dias, o Senhor, Ele não está querendo que você entregue tudo. Ele está querendo que você tenha disposição para entregar tudo. Você está entendendo? O problema do jovem rico não foi ele não ter vendido, foi ele não ter tido disposição para vender. Talvez o jovem rico, se ele tivesse feito só assim, ó: Jesus, eu entendi, estou indo lá. Fica aqui, não precisa não. Pode continuar com tua grana e vem e siga-me. Só que algumas coisas o Senhor tem falado para nós, a gente está negociando. O Senhor está falando: cara, você ainda não entrou no lugar de maturidade que eu queria que você entrasse. De fato, você ainda não subiu o nível. De fato, você ainda é crente há 10 anos, mas ainda negocia comigo por pequenas coisas. Porque, irmão, o Senhor não vai pedir o teu Isaque do nada. O teu Isaque só vai acontecer depois dele ter te pedido diversas coisinhas pequenas. Porque o Senhor, Ele vai querendo o nosso coração com o passar do tempo.
E a partir do momento que a gente vai dando entrega, o Senhor vai nos colocando à prova. E para chegar até a entrega do Isaac, vai precisar ter o depois dessas coisas. Só que aí você olha para a tua vida, o que você já tem entregado? Qual o nível de fé a gente tem entrado com o Senhor para chegar no nível de entregar Isaac? Amém, irmão? Você está entendendo isso? Só que aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa saber que a Bíblia está dizendo o que ela quer dizer. Não tem... O que está escrito na Bíblia é o que a Bíblia está querendo dizer. E eu fui ver, depois destas coisas. Cara, aí tu vai voltando para trás, né? A gente está lendo 22, eu fui ler o 21, aí fui ler o 20, fui ler o 19. Cara, e diversas coisas me chamaram a atenção como nunca me chamaram, Bruno. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Se você for ver o versículo 21 de Gênesis, no versículo... Abre aí comigo. Versículo 14. Vamos ler o versículo 12. Versículo 12 de Gênesis 21. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Só que se a gente for ver os versículos anteriores, versículo 10, só para fazer sentido para você. Disse Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho. Aqui a gente já vê o próprio Senhor pedindo para Abraão entregar algo antes, entregar um filho antes. E o próprio Deus, no versículo 12, fala: não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende o que a Sara faz, o que a Sara está te pedindo, porque Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Você está percebendo que Abraão, no versículo 22, o que ele faz, ele já tinha feito antes? O Senhor, ele tem feito coisas nas nossas vidas que não é aleatório, irmão. Só que às vezes a gente acha que o problema que a gente está passando é um problema muito difícil. Só que o próprio apóstolo Luiz Hermínio, ele fala o seguinte: vamos encarar os problemas de 2024 logo, para os de 2025 chegar? Só que às vezes a gente não está pronto para isso, gente. Nós fomos condicionados a viver uma vida de conforto atrás de conforto. A gente não quer estresse. A gente quer trabalhar no ar-condicionado o tempo inteiro. A gente não quer pegar metrô lotado. A gente não quer pegar trânsito. Cara, se pudesse a gente vivia no céu, não é? Só que, mano, a gente está no Brasil, Rio de Janeiro. Como é que você não quer pegar trânsito? Como é que você não quer pegar condução lotada? Irmão, mas a gente está condicionado a viver no conforto o tempo inteiro. Só que aqui no texto a gente vê Abraão sendo condicionado a viver na entrega. Abraão não foi herói da fé à toa, irmão. A gente quer viver como herói da fé numa coisa aleatória, na entrega não. Eu quero ser de fato um herói da fé, para profetizar, para pregar, para cantar. Irmão, e ser herói da fé para entregar? Porque a gente está falando sobre fé, a gente está falando sobre fidelidade, a gente está falando também sobre aliança. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é que quando o Senhor ele faz uma promessa para você, quando o Senhor faz uma promessa para mim, você pode ter certeza que a aliança só vai ser concretizada quando eu entregar alguma coisa do que Ele já me pediu. Acho que você não entendeu. A gente canta Deus de aliança, mas irmão, o Senhor ele não é nosso Deus de aliança se a via de mão dupla não existe. A gente fala que o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus fiel, mas irmão, o que a gente está dando em troca? A gente está só falando: Senhor, me abençoa, Senhor, restaura meu casamento, Senhor, converte meu filho, e o Senhor está falando: cara, e a tua entrega? E o Senhor está falando: tá bom, o que você vai me dar para mim? Porque viver na fidelidade e na fé, ok, mas quando nós vamos viver uma vida de aliança?
Quando a gente vai viver uma vida onde você me pede, ok, não tem problema. Nós somos homens limitados, a gente precisa pedir mesmo, a gente só precisa aprender como pedir, mas o Senhor está falando, e o que você vai entregar? Quando nós vamos continuar como meninos só pedindo, e entrar num lugar de maturidade para falar, Senhor, hoje eu estou disposto a te entregar. Porque, irmão, se a gente não entrega, não tem aliança. Se a gente não entrega, não tem culto. Se a gente não entrega, não tem relacionamento com Deus. Pode ter tudo, mas não é relacionamento de pai e filho. Pode ter tudo, mas o Senhor, Ele não é o nosso Deus. Ele é o famoso gênio da lâmpada mágica. Que você esfrega, faz o pedido, Senhor. Aí o Senhor não faz, você esfrega mais forte. O Senhor não faz, tu esfrega mais forte. Tua mão já está em sangue, o Senhor está falando, cara, é só você entregar alguma coisa. Porque, irmãos, a gente pode viver um evangelho numa igreja onde a gente fala, cara, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo outro, você é mais do que vencedor. Cara, você vai sair daqui animado. Você vai dar glória a Deus, a gente vai terminar cantando um louvor muito punk, todo mundo adorando, e o Senhor fala, cara, mais uma semana sem entrega, mais uma semana sem milagre. Mais uma semana sem entrega mesmo? Mais uma semana sem resposta. Porque, irmão, às vezes a gente tem vivido coisas que a gente chama de milagre, mas é nosso esforço, irmão. A gente tem vivido coisas falando, cara, foi o Senhor que fez. Não foi não, cara. Você trabalhou, você estudou. Porque senão, se tudo foi milagre, e o ímpio? O que está acontecendo lá? Existem pessoas inteligentes prosperando. Você vai prosperar na sua inteligência. Só que a gente precisa saber, cara, quando nós vamos entrar no lugar do extraordinário? Quando a gente vai entrar no lugar do sobrenatural? Quando a gente vai entrar no lugar do milagre com o Senhor? Amém? Você está recebendo isso aí? Então, o que também me chama atenção aqui nesse texto? A gente lê o versículo 14, que Abraão se levantou de madrugada, assim como ele fez no versículo 22. No versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, a escrava, junto com o menino que Abraão mandou embora, debaixo de um dos arbustos, e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Cara, sabe aqui o que me chama muita atenção? A gente tem vivido dias onde cada vez mais a gente tem achado que acabou o nosso tempo e o Senhor vai levantar uma nova geração. E eu concordo, o Senhor tem levantado uma nova geração. Eu sou prova disso. Amém? Você entende isso? Só que aqui a gente vê que o Senhor, Ele está ouvindo o choro do menino. A gente precisa entender, irmãos, o que nós estamos semeando na vida dos nossos filhos é o que vai nos guardar, os pais, para toda a eternidade. Você não entendeu? Aqui a gente vê o Senhor ele ouviu o choro do menino, ele não ouviu o choro da mãe. A gente precisa entender, ou a gente precisa ter fé para saber o que nós estamos depositando na vida dos nossos filhos. Só que às vezes nos falta fé, irmãos, para empenhar cada vez mais esforço, renúncia, para, cara, gastar a nossa vida, não em fazer com que os nossos filhos estudem em uma boa faculdade, mas que eles conheçam o Senhor. Porque, irmão, a partir do momento que os nossos filhos conhecerem o Senhor e eles clamarem, o Senhor vai ouvir. O Senhor não vai ouvir. Está chegando o tempo que o Senhor, não é que o Senhor vai tapar os ouvidos para o nosso choro, para o choro dos pais, mas você pode ter certeza que quando o nosso filho chorar, quando o nosso filho clamar, vai ser muito mais fácil do Senhor ouvir e responder. E quando o Senhor vem e guarda o teu filho, Ele guarda a tua casa. Então a gente precisa começar a ter fé, cara, o Senhor Ele está fazendo na vida dos nossos filhos. A gente precisa ter o nosso coração inclinado para entender, cara, o Senhor Ele está fazendo na vida dos meus filhos. Qual é o milagre, qual é a fé que a gente precisa ter? Cara, colocar Cristo no coração dos nossos filhos e ponto final. Não é dar uma boa faculdade, não é só dar um bom estudo, um bom trabalho. Irmão, é colocar Cristo. Porque você pode ter certeza, colocando Cristo no coração do teu filho, você está blindado até o dia que você morrer. Por quê? Porque o Senhor está ouvindo o choro do menino. Porque o Senhor está ouvindo o choro da tua filha. E ouvindo o choro do teu filho, da tua filha, Ele te guarda. Amém, irmão? Você está entendendo isso?
Então a gente começa a perceber que Abraão, como o herói da fé, ele não viveu o capítulo 22 de forma aleatória. Teve toda uma história. E o que eu estou querendo dizer com isso? Irmão, olha para a tua vida. Olha para a tua caminhada. Será que você está vivo aqui? Será que você está bem com o trabalho, congregando, de forma aleatória? Ou o Senhor vem de fato te guardando durante todo esse tempo? Ou o Senhor de fato veio blindando você, teu casamento, a partir das respostas que você foi entregando ao Senhor? Só que às vezes, de tanto a gente ter tomado frustração, decepção na nossa vida, a gente chega numa fase que a gente se cansa. E, irmão, às vezes chegou a fase de entregar o Isaac. A fase da gente viver o sobrenatural. A fase da gente entrar em um lugar que a gente nunca entrou com o Senhor. E a gente está a um passo de entrar na terra prometida. E a gente se cansa. E a gente para. Irmão, eu não sei o que você está passando, mas por que eu quero falar de fé? Porque eu quero que você não desista. Independente do que você está passando, irmão, permaneça firme. Permaneça firme. Eu tenho uma palavra que eu uso para os meus compromissos. Falo, cara, por mais que eu não queira, por mais que eu não esteja disposto, eu vou comparecer. Cara, porque se eu pelo menos comparecer, alguma coisa eu faço. E o do dia está feito. Seja um compromisso, seja um treino, seja lá o que for. Irmão, para você, na tua vida com o Senhor, por favor, não desista agora. A gente já passou por muitas coisas difíceis. E a gente está a um passo de entrar no novo com o Senhor. E às vezes, o que está faltando para nós? Fé. Porque a gente olha para a nossa vida e fala, cara, eu já passei por tanta coisa. Talvez eu estava até vivendo uma fase melhor com o Senhor antes. E não aconteceu o que eu acho que vai acontecer. Como que agora que eu estou pior? Agora que eu estou mais distante? Agora que eu estou mais velho? Agora que eu estou mais cansado vai acontecer isso? Irmão, é agora. Sabe por que é agora? Que se não for agora é quando? Irmão, existe promessas sobre a sua vida que elas precisam acontecer. Mas por que, pastor, elas precisam acontecer? Porque eu sou bom? Não, porque outras pessoas dependem dela. O Senhor, Ele não faz coisa egoísta para que você seja alguém bem-sucedido. Ele faz coisas na sua vida para que eu seja abençoado com aquilo que Ele faz na tua vida, com aquilo que Ele faz na tua empresa. A nossa igreja vai ser abençoada a partir do momento que você cada vez mais cresce. A família do teu vizinho, sabe aquele amigo que você tem de muitos anos, vira e mexe na tua casa comendo? Esse cara que talvez ainda nem conhece o Evangelho, ele vai ser transformado a partir do teu posicionamento na estação de agora. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, quando a gente fala aqui do texto de Abraão, a gente precisa entender, cara, existe um nível de fé que a gente precisa dar um passo nesses dias. Chega de fé comum. Chega de só ser a fé salvífica da gente crer que o Senhor já me salvou e eu vou viver com Ele na eternidade. Vamos tomar posse nesses dias de uma fé operante. Vamos tomar posse nesses dias de uma fé que de fato faz a gente ver a vida de uma forma diferente. Irmão, uma das coisas que tem me chocado, talvez eu já tenha falado isso aqui, é ver crente moribundo, crente triste, crente ranzinza. Irmão, já deu isso, cara. O que falta para esse crente? Fé. Não, pastor, isso tem nada a ver. Irmão, fé. Cara, se você tiver fé, como nós cantamos aqui, que Ele virá, irmão, não tem um dia que tu não acorde com um sorriso no rosto. Por mais que tudo esteja dizendo que não. Mas às vezes vai nos faltando a fé, cara. A gente está achando que o mundo só vai melhorar quando o Trump ganhar, quando o Bolsonaro vier, quando mais não sei o que acontecer. Na Argentina já deu certo. Irmão, esquece isso, cara. O que vai melhorar na sua vida? Quando o nível de fé for estabelecido em você. Quando a gente tiver um nível de fé de saber que, cara, nada é impossível para Deus, cara. Nada é impossível para Deus. Quando a gente tiver essa fé viva dentro do nosso coração, irmão, a gente vai entrar no nível com o Senhor como nunca antes. Mas o que o Senhor está falando nesses dias? Cara, você precisa entregar. Não é viver um nível de fé que nada é impossível para ter os seus problemas resolvidos. É viver nada para Deus é impossível no nível de entrega. A gente precisa entregar coisas que a gente nunca entregou nesses dias, irmão. Amém? Você está entendendo isso? Então, fé é confiar em Deus para tudo. Porque em Hebreus 10:38, você não precisa abrir,
diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, a gente precisa sondar o nosso coração para saber se a fé que nós começamos a nossa jornada não está menor do que lá no início. Porque, irmão, se a gente recuar, o Senhor não tem prazer em nós. A nossa vida com o Senhor, ela precisa ser de glória em glória. Ela precisa ser crescente, a seta é sempre para cima. Só que eu não estou dizendo aqui para você de forma utópica que vai ser sempre 100%. Só tem que ser melhor do que ontem, irmão. A gente não está pregando aqui uma coisa, um positivismo barato que você fala, não, vai dar certo. Não, vai dar. Não, meu irmão, é uma fé que ela é provada no dia mau. Mas pastor, eu estou triste, mas pastor, aconteceu isso, mas pastor, aconteceu... Então, esse é o momento de você provar para o Senhor se você tem fé ou não. Porque, irmão, quando está tudo bem, a melhor coisa que a gente pode fazer é ofertar, é vir à igreja, é estar numa reunião. Agora a gente prova para o Senhor quando está tudo ruim. Quando talvez você tenha brigado com a tua esposa, o casamento não esteja tão 100%. Quando a gente entra nesse nível de fazer, cara, é independente do que eu sinto, eu já entendi. É independente do que as coisas externas estão dizendo, é aquilo que já está dentro de mim. Cara, a gente vai entrando no nível de relacionamento com o Senhor, irmão, que você começa a viver o de repente do Senhor na tua vida todos os dias. A gente precisa começar a entender que uma vida de milagre é uma vida comum para o crente que tem fé. Só que a gente fica achando, cara, cadê o milagre? O Senhor está perguntando, cadê a fé? Não, Senhor, eu tenho fé. Se você tem fé, cadê a entrega? Irmão, são dias de entrega da nossa vida. São dias de entrega da nossa opinião. São dias de entrega daquilo que a gente acha que é certo. São dias de entrega da nossa convicção. São dias de entrega para a gente perdoar de forma mais fácil. Irmão, eu vejo pessoas que cada vez mais aparentemente ficam mais velhas. E existe um estudo que fala que a aparência vai ficando mais velha a partir do momento que a pessoa perdoa menos. Não sei se você já viu isso. Se você tem dificuldade de perdoar, irmão, você pode ter certeza, a tua pele vai começar a ficar meio esquisita. Existem doenças que o homem vai começando a ter, como câncer, doenças psicossomáticas, é simplesmente pela falta de perdão. É por isso que você vê ali, ó, seu Carlão e a Bené. Quantos anos, seu Carlão? 7 jogando futebol. Firme, lateral direito. Canhoto à esquerda? Lateral esquerda. Fazendo gol. Ó, falou contra aqui, ó. Tô brincando. Irmão, é sério, porque a gente precisa viver uma estação onde os velhos da nossa igreja, eu falo isso com todo respeito, cara, tem que estar com um sorriso no rosto, igual o seu Carlão com sorriso. Eu conheço dezenas de pessoas que passaram a congregar aqui por causa do abraço do seu Carlão, sorriso no rosto. Agora, às vezes a gente vem para a igreja, irmão, com um peso. Cara, a gente olha para o lado, dá até vontade de perguntar, irmão, tá jejuando? Porque o semblante está caído, está triste. Cara, a gente precisa vir para a igreja sabendo que nós estamos no ajuntamento, em família. E, cara, que o Senhor vai operar no nosso meio, cara. Porque aqui não é um clube social que você tem que vir e bater o cartão. Cara, aqui é o lugar, eu sempre falo isso, essa é a reunião mais poderosa da terra, cara. A gente precisa entender, o Senhor está nesse ambiente, a gente teve um momento de adoração, estamos num momento de adoração maravilhoso, mas se você não tiver a noção de que as nossas reuniões são como um rio, essa reunião você nunca mais vai ter. O que o Senhor está querendo liberar, você nunca mais vai ter se você não pegar agora. Se você for num rio hoje, aquela água que está ali, você nunca mais encontra. Porque ele já foi, já correu. A gente precisa ter convicção no nosso espírito, cara, de que quando a gente se junta, mano, alguma coisa precisa acontecer, velho. Quando a gente se junta, alguma coisa precisa ser gerada dentro de nós, alguma coisa precisa ser transformada na nossa mente, não a gente sair do mesmo jeito. Irmão, se você sai daqui com aquele pensamento assim, cara, então, não gostei muito não, irmão, não vai embora não, volta aqui. Tu tá indo na porta e fala, cara, o culto foi meio esquisito, né? Irmão, volta e se entrega aqui no altar. Sabe por quê, irmão? Não existe culto ruim, não existe culto esquisito. Existe entrega ruim, entrega esquisita. Sabe por quê, irmão? Se do que eu estou falando aqui, você fechar os seus olhos, se conectar com o Espírito de Deus, que está dentro de você, o Senhor vai começar a revelar coisas. Você começa a ter o teu culto particular.
Porque nós aqui, irmãos, nós somos canais apenas. A gente não é salvador da pátria. A palavra que muda a tua vida não está na nossa boca. O que está em nós é o Espírito. E o que a gente precisa fazer nesses dias? Cara, atrair esse Espírito para as nossas reuniões. Atrair esse Espírito para as nossas reuniões. Então, o que a gente precisa fazer com a nossa fé? Começar a declarar coisas que talvez a gente ache impossível. Porque uma das coisas que eu aprendi nesses dias é, se você for ver lá no início da Bíblia, a terra era sem forma e vazia, amém? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se o Espírito pairava sobre as águas, o que o Senhor fez? Ele só falou. A partir do momento que a gente fala e o Espírito que paira nesse lugar se conecta, a coisa cria. Irmão, você está vivendo um casamento sem forma e vazio? Você está vivendo uma vida sem forma e vazia? Irmão, começa a declarar. Porque existe um Espírito que paira sobre esse lugar. E esse Espírito conectando com a palavra que você libera, porque a fé precisa vir de você. A fé não vem de Deus. A fé não é de Deus para você. É de você para Deus. Amém? Você está entendendo isso? Então, quando você, abrindo a tua boca, começando a liberar, e esse Espírito que paira sobre esse lugar, conecta com essa palavra, irmão, onde a morte vem vida. Aonde havia escuridão, começa a ter luz. Aonde havia dúvida, começa a ter certeza. Por quê? Porque você está liberando. E você está trazendo a realidade. Nesses dias, o que a gente precisa fazer? Tomar as rédeas da nossa vida e falar, cara, eu mudo a realidade. A partir do que Cristo coloca em mim. Não é nada independente, irmão. A igreja independente é só escola de samba. Ninguém entendeu as minhas piadas? Amém? Você está entendendo? Se você está achando que você vem para congregar aqui, vivendo a tua vida, irmão, você não está congregando. Aí o que está faltando, pastor? Fé. Está te faltando fé para entender qual é a base do ajuntamento para a gente estar junto aqui. Se você tiver fé para saber, cara, no ajuntamento, é na mesa posta, é no discipulado, é no PG, cara, é no culto que o Senhor vem e opera, irmão, você vai chegar aqui cada vez mais com um sorriso no rosto, cada vez mais com o teu coração incendiado, sabendo, irmão, o Senhor vai fazer, velho. O Senhor vai fazer, cara. Amém? Você tem coragem de falar isso? Então vira para o irmão do teu lado e fala aí, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Fala para o irmão do outro lado. Isso, irmão, isso. Glória a Deus, glória a Deus. Como é? Isso. Amém, irmão? Você está pegando isso aí no teu coração? Porque senão, irmão, não tem como a gente ficar vivendo uma vida monótona. Crente que vive vida comum, irmão, está com um problema de fabricação. A gente precisa viver de problema em problema, mas de milagre em milagre. Caramba, pastor, de problema em problema? Problema todo mundo vive. Problema todo mundo tem, mas milagre nem todo mundo. Milagre só vive quem tem fé. Quem quer fé aqui nessa noite, irmãos? A gente precisa entrar no nível de entrega com o Senhor, onde a nossa fé é cada vez mais acrescida. E a gente vai vivendo um nível de fé operante. Eu quero profetizar sobre você nessa noite, fé operante sobre você. Fé operante sobre sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento. Porque a gente precisa viver uma fé que muda realidades, irmãos. A gente fala muito sobre uma fé que faz muita coisa, a fé do outro. Eu acredito que o Senhor vai fazer. Ora aí por mim. Irmão, não faz isso não. O Senhor vai fazer com aquilo que Ele já colocou em você. O Senhor vai fazer com aquilo que Ele já está recebendo de você. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter um ajuntamento cada vez mais de pessoas, eu vou usar essa expressão, mas com todo respeito, doidas. Pastor, como assim? Cara, se você vive uma vida normal, eu acho que eu já falei isso aqui, irmão, tem alguma coisa errada. Você precisa viver um confronto interno todos os dias. Senhor, é isso mesmo que tu está me pedindo? Cara, o Senhor, Ele só pede o que custa. Se não custa, irmão, nem entrega, fica para você. Ele já te deu. Então a gente precisa viver um nível de fé que, Senhor, isso aqui vai doer, velho. Senhor, isso aqui é muita parada. Senhor, eu vou ter que entregar mesmo todas as minhas quintas-feiras de 2025 para estar no culto? Entrega, irmão. Quem está disposto? Anota aí, tira foto. Quinta-feira tem culto, aleluia. Sabe por quê, gente? Eu não sei o que você já tem feito para entregar para o Senhor, mas eu tenho certeza que você já sabe o que você já tem pronto para pedir. Não tem amém, né? Irmão, a gente já tem a nossa lista de pedido pronta, cara. Mas o Senhor está falando, tá bom, quando que você vai entregar o que eu estou
requerendo de você? Quando que vai chegar o tempo que você vai começar a entregar coisas? Entregar coisas tão doidas que no ato da tua entrega eu vou falar, não, precisa mais não. Teu coração já tem. Irmão, quem quer viver isso com o Senhor, irmão? Quem quer viver isso com o Senhor, irmão? A gente precisa viver um nível aonde conversar com irmãos, e eu vou falar de coisa material só para ser mais objetivo, mas não é sobre isso que a gente está falando. Conversa com o irmão que fala assim, cara, pastor Luiz Hermínio conta esse testemunho. Eu já ofertei mais de 46 carros. Irmão, para quem não tem fé é absurdo. Para quem tem fé é assim, ó, quando vai chegar a minha vez? Irmão, quem tem fé fala, quando que eu vou ofertar uma casa? Irmão, quem tem fé é desse jeito, cara. Sabe por quê? Aí a gente vai para o texto. Nada é impossível para Deus. Só que a gente só coloca esse nada impossível para as nossas coisas. A gente não coloca nada impossível para entregar. A gente precisa colocar o nada impossível. Senhor, se tu me der uma casa, eu te entrego ela. Deixa eu morar 6 meses só. Móvel planejado. Imagina que benção. Mas Senhor, eu vou te entregar. Irmão, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar, cara. Só que às vezes você falar isso nos dias de hoje, até eu estou jogando contra mim, né? Ah, o pastor já está querendo que oferta em casa para a igreja. Aí o irmão não está entendendo nada. Mas você está entendendo isso, amém? Você está entendendo que o Senhor não está falando sobre bens materiais, Ele está falando sobre o teu coração. O Senhor está falando sobre o meu coração. Amém? Você está aí? Então, Jesus, Ele é a origem da fé. E no capítulo 17, versículo 5 de Lucas, disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. A Bíblia em Romanos 10, 17 fala, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, não sei quantas vezes você já leu esse texto, mas nesses dias o Senhor me fez ler de uma forma diferente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Já percebeu isso? É ouvir pela, não é ouvir a palavra. Como assim, pastor? Explica. A gente vai ouvir pela palavra de Deus no sentido assim, ó. Você tem que entregar isso. Aonde que está escrito isso? Só na Bíblia. Em todos os livros de coaching, em todas as páginas de investimento, ninguém vai falar para você entregar. Só na Bíblia. A gente precisa entrar no nível de fé, que é a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente precisa estar com o nosso ouvido afiado com essa palavra aqui. Porque é a partir daí que a gente vai entrando em novos níveis de fé com o Senhor. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, uma das coisas que eu tenho pensado para esses dias é o seguinte: você tem passado por problemas assim como eu, é inerente ao ser humano. Um cara que não tem problema tem alguma coisa errada. Mas o Senhor, Ele está querendo nos colocar num novo nível de maturidade para a gente entender o seguinte: o Senhor, Ele não vai responder a desespero. Às vezes a gente acha que de tanto chorar, de tanto clamar, de tanto bater, irmão, o Senhor, Ele não vai clamar ao nosso desespero. O Senhor, Ele vai responder à nossa fé. Você está entendendo isso? Sabe por quê, irmão? Quando você responde está tudo bem, quando alguém te pergunta, a gente carioca, a gente tem muito disso, né? Existem 3 tipos de não, tá tudo bem. Tá tudo bem é para ninguém saber da nossa vida. Não se intromete aqui não, tá tudo bem. Tem o tudo bem do orgulhoso, mas tem o último, que é o tudo bem da fé operante. É aquele tudo bem que, cara, eu tô declarando, velho. Talvez as coisas não estejam como eu imagino, mas eu declaro. Está tudo bem. Tá tudo bem em que sentido, pastor? Tá tudo bem no sentido de que eu estou confiando em Deus, o Senhor falou que eu estou seguro, Ele é o meu refúgio, e eu estou em paz. Amém, irmãos? A gente precisa entrar nesse nível de fé com o Senhor. O nível de fé que vai falar tudo bem, começar a declarar coisas sobre a nossa realidade. A gente precisa declarar coisas sobre a nossa realidade. E não simplesmente falar com positivismo. E não simplesmente falar porque a gente não quer que ninguém se meta na nossa vida. Cara, a gente tem que falar para a gente mudar a realidade. Porque como a gente falou, o Senhor com o Espírito pairando sobre as águas, Ele só liberou. Quando a gente fala, a gente cria. Você sabia disso? Amém?
Deus, quando fala, Ele criou, amém? E qual o poder que Ele deu sobre nós? Os mesmos. E Ele falou que a gente faria coisas maiores do que Jesus. O que está faltando para você mudar a tua realidade, irmão? Fé. O que está faltando para você mudar a tua realidade, irmão? Você declarar. Você começar a pegar sobre realidades que não estão tão boas, você começar a falar, cara, o meu filho é do Senhor. Cara, o meu casamento é teu. A aliança que eu fiz diante dos homens e do Senhor naquele altar, isso é para toda a eternidade. Não, isso aqui não vai se romper, isso aqui não vai quebrar. Não, a minha empresa, Senhor, que você me deu, se tem 5 funcionários, vai ter 25. É esse tipo de problema que eu quero ter, Senhor. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu sei que você vai me dar entendimento, eu sei que você vai me dar sabedoria, capacidade. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, nesses dias, a gente precisa também orar para que o Senhor nos dê fé, para a gente suportar as pressões dos problemas. Porque às vezes a gente tem pedido coisas para o Senhor que geram mais problema na nossa vida e a gente não tem fé para dar conta. Então, irmão, começa a declarar isso sobre a tua vida também. Senhor, me dê fé para suportar as pressões. Senhor, me dê fé para suportar os embates que vão começar amanhã, 6 horas da manhã. Telefone tocando, no metrô lotado. Me dê fé para suportar, me dê fé para eu parar de murmurar, de saber que a realidade que eu estou vivendo não é o que eu sou, é o que eu estou. Amém, irmão? Você está recebendo isso mesmo? Porque senão a gente fica vivendo uma vida comum, cara. Eu não quero viver vida comum. Eu quero profetizar que você também não vai viver vida comum. Porque aqui no Mevan Campinho a gente vai, de fato, afetar a nossa cidade, cara. A gente está começando com um projeto Fardo Leve que, de fato, isso vai ser muito grande. Muito grande por quê, pastor? Porque a igreja é boa? Não, cara, porque o nosso coração está certo. O Senhor, Ele está querendo o meu e o seu coração. A partir do momento que a gente coloca o nosso coração na mesa e entende, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Cara, Ele faz, velho. Ele faz, Ele faz. Então, nesses dias, o que você precisa fazer? Sonda o teu coração. Vê se há nele algum caminho mau. Cara, se não tem, coloca os planos que estão no teu coração na mesa e fala, Senhor, vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Senhor, vem fazer o que só você pode fazer. Porque esse desejo que está no meu coração não foi aleatório, você que colocou. Se foi você que colocou, Senhor, me dá munição, me dá a ferramenta, me dá um caminho para eu percorrer essa estrada. Amém, irmão? Você está aí? A gente já está terminando. Você me dá mais 10 minutos? Não vou fazer a piada, é sério. Uma das coisas que tem colocado no meu coração para eu não ser normal, se você for ver em 2 Reis 4:29, consegue colocar aqui 2 Reis 4:29? Consegue? Coloca aí, por favor. Só esse versículo. 2 Reis. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responde. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Bom, não sei com que olhar que você já leu esse texto. Mas agora, não é muito mais educado um crente não saudar ninguém? E se alguém saudar ele ignorar? Não é muito mal educado, gente? Ainda mais para um crente, né? Imagina você que mora num condomínio, todo mundo sabe que tu é crente, desce com a Bíblia no elevador todo domingo, o cara te cumprimenta, cara, esse cara não fala, não. É crente ainda, hein? O pessoal fala assim, né? E é crente, hein? O pessoal é assim. Cara, só que aqui existia um nível de fé que ele entendeu, eu não posso me distrair. Sabe por quê, irmão? Se você for ler, continuar lendo existia um menino morto. E Geazi ia colocar o seu cajado sobre o rosto do menino. Só que o menino já estava morto. Liliu, se eu te encontro no meio do caminho e falo assim, cara, eu vou colocar o cajado no rosto do menino que já morreu. Porque o meu discipulador mandou. O normal é eu chegar para o Liliu e falar assim, Liliu, ele já está morto, mano. Fica aqui, vamos fazer uma mesa. Vamos bater papo, vamos falar sobre o Senhor. Irmão, quem não está vivendo o que você está vivendo, até com boa intenção te atrapalha. Você precisa entrar no nível de fé com o Senhor, que aquilo que o Senhor te falou, não olha nem para o lado, irmão. Não senta em qualquer mesa, não. Não abre o teu ouvido para qualquer um, não.
Sabe por quê? Aquela pessoa, que às vezes pode ser até a mãe e pai, tá? A minha mãe, os meus pais, em 2017, eles falaram assim: filho, você tem certeza que você vai casar? Meu pai é pastor, é crente, não é desviado não. E eu, tipo assim, há 6 meses de casar. Meu pai, tá tudo certo, fica tranquilo. Tanto que meu pai só foi chegar no casamento, ele não sabia onde eu ia casar, ele não sabia como foi. Sabe por quê, irmão? Sem perceber, eu vivi o que está nesse texto. Se eu sentar na mesa de jantar com os meus pais e falar: pai, então não tem grana, o buffet ficou caro, o lugar ainda não consegui reservar. Filho, espera. Filho, ainda não é tempo. Por quê? Porque Ele me ama. Irmão, o Senhor vai colocar um nível de fé no teu coração que às vezes a gente não vai poder ouvir nem as pessoas que a gente ama. Irmão, a gente vai precisar viver um nível com o Senhor que essa loucura aqui é só minha. Se eu contar para alguém, ele não vai entender. E se ele não entender, ele vai me mandar parar. Irmão, existem níveis de entrega que você vai fazer com o Senhor nesse final de ano ainda. Não fala para ninguém, só faz. Irmão, entra na reta da tua vida e vai embora, cara. Caminha acelerado nesse nível de entrega, porque a recompensa é para você. Porque senão aquela mesma pessoa que falou: cara, não, isso não vai dar certo não. Quando der certo, eu vou falar: cara, então me leva junto. Mas tu não falou que era para eu parar, velho? É claro que a gente vai falar: não, irmão, vem, senta à minha mesa. Aqui, ó, perante os inimigos, tá tudo certo. Tô brincando, o texto não é assim. Mas a gente vai colocar junto. Só que no meio da caminhada, se a tua fé não estiver no nível de fé operante, se você não estiver 100% convicto, irmão, até uma vírgula te distrai. Até um... Cara, então, acho que... Então, cara, o mundo tá dizendo que não, velho. Cara, então, eu não sou do mundo, mano. Desculpa, se eu tiver essa conversa contigo, a gente vai acabar se... A gente precisa ser radical com o Senhor no nível de... A gente fala muito, né? Sai do grupo do WhatsApp, que os caras colocam o vídeo esquisito. Sai do... Irmão, sai da mesa de crente, que fala coisa que já não é mais para você. Pastor, você está falando de divisão? Não, eu estou falando da fé que o Senhor quer estabelecer no teu coração. Irmão, não se distrai nesses dias. Não se distraia com as coisas ruins, mas por favor, não se distraia com as coisas boas. Não cumprimenta ninguém não, irmão. Vai embora, vai na tua corrida. Porque só o Senhor sabe o que Ele tem para a tua vida. Só o Senhor sabe o que Ele tem para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Cara, só o Senhor sabe o que Ele tem para o Joaquim, mano. E o que eu estou fazendo esses dias? Eu não estou me distraindo. Eu estou semeando dia após dia. Estou colocando a mão na cabeça dele dia após dia. Cara, porque eu não sei, eu não tenho 100% de convicção do que ele vai ser ainda. Mas temente a Deus ele vai, mano. Por quê? Porque ele está vendo um pai. Sabe por quê, irmão? Quando a gente volta para o texto de Gênesis, a gente vê Isaac com a lenha nas costas. E ele pergunta para o pai: pai, a lenha está aqui, o que está... Mas cadê o cordeiro? Não, o Senhor vai prover, fique em paz. Irmão, quando Isaac desce, sabe qual é a convicção que Isaac tinha no seu coração? Deus, meu pai Abraão, ama mais a Deus do que a mim. Irmão, eu não sei qual é a referência de pai que você está sendo para o seu filho. Mas eu vou ser: filho, eu amo mais a Deus do que a você. Irmão, quando você tiver esse tipo de convicção, você pode ter certeza, o teu filho não vai se desviar nunca. O meu filho não vai se desviar nunca. Porque a gente vai vivendo coisas com o Senhor, que o nosso filho vai vendo, níveis de entrega, níveis de renúncia, que a gente vai vendo. Cara, olha o que meu pai está fazendo, velho. Olha o que meu pai está fazendo. Aí os dias vão passando, o próprio filho vai vendo assim: cara, olha o que Deus está fazendo na vida do meu pai. Olha o que Deus está fazendo na vida do meu pai. Cara, e a gente vai vivendo uma vida de glória em glória, de milagre em milagre, vivendo um sobrenatural cada vez mais inexplicável. Um milagre que a gente... Cara, não, isso aqui não era para acontecer. Não era, cara. Eu posso não entender o que acontece na tua vida, mas você sabe o nível de entrega que você está fazendo. Você sabe quantas vezes a tua vontade de falar e você calou. Você que é muito imperativo. Você sabe quantas vezes que você tinha de ficar quieto e você falou, você que é muito tímido. Por quê, cara? Você está trocando a chave. Você já entendeu, mano, não é sobre mim. É sobre os meus. É sobre os nossos. É sobre quem depende daquilo que eu carrego. Amém? Você está entendendo isso? Então, existem 2 pontos. A gente falou sobre... Se a gente colocar Cristo dentro dos nossos filhos, o Senhor, Ele escuta o clamor do menino.
Mas se você for ver no versículo 6 de Gênesis 22, que é o nosso texto base de hoje, tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque e seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e cutelo. Irmão, sobre os nossos filhos está a lenha, sobre as nossas mãos está o fogo e o cutelo. Você entendeu? Irmão, não adianta a gente ter filhos incendiados com pais fracos. Não adianta a gente ter filhos frequentes na igreja do Senhor se faltou fogo na nossa mão como pais. Eu quero colocar, se é que eu posso falar essa expressão, eu quero colocar um nível de fé no teu coração de você entender. Cara, por mais que eu não tenha filhos ainda, os mais novos, eles precisam ver que na minha mão tem fogo e cutelo. E a gente vai de fato pegar a lenha que está sobre eles e a gente vai viver de fato dias intensos com o Senhor. Porque existe uma expressão que o pastor Juscelia e a pastor Luciana falam: nós precisamos voltar a viver afogueados com o Senhor. Só que às vezes falta fé para a gente viver esse fogo. Irmão, porque o fogo não é durante uma reunião de 6h30 às 9. Irmão, o fogo precisa ser na segunda. O fogo precisa ser na terça. Porque fogo aqui, irmão, ok, vem, acontece. Mas esse fogo precisa reverberar para a nossa segunda. Amém? Você está entendendo isso? Porque em 2000 e não sei quanto, mas daqui a pouco tempo, mais de 51% da população brasileira vai ser cristã. Mas, irmão, 51% dos brasileiros não vão ter fogo e cutelo na mão. Vão ser pessoas com uma fé comum. Eu vou te dizer que com fogo e cutelo na mão e com uma fé operante vai ser menos de 10%. Porque 51% o Brasil está do jeito que está, irmão. A gente precisa de mais pessoas com fogo e cutelo na mão. A gente precisa de mais pessoas maduras entendendo a responsabilidade para essa hora, para esses dias. Mas o que a gente precisa para esse tempo? Fé. Fé de saber que o Senhor continua fazendo. Fé de entender a responsabilidade e a necessidade que a igreja tem para os dias de hoje. Fé da gente entender, cara, o Senhor Ele está fazendo naquele lugar, eu vou fazer parte. Porque fazendo parte eu tenho fé que o que está acontecendo lá vai acontecer na minha vida. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, quando a gente vê Geazi andando sem cumprimentar ninguém, o que eu coloco no meu coração? Irmão, se blinda para esses dias. Blinda a tua mente para esses dias. Porque existem coisas específicas que o Senhor quer fazer na tua vida que outras pessoas não vão entender e vão querer atrapalhar o que o Senhor já está fazendo há muito tempo em você. Amém, irmão? Você está pegando isso? Então, assim, uma palavra direcionada para você com finalidade no corpo. É isso que a gente quer compartilhar com você nessa noite. Eu estou querendo falar para você uma ativação de fé de forma espiritual diretamente para você. Mas qual é a finalidade? O corpo. Você está entendendo isso? Uma mente coletiva. Não tem como a gente ficar achando aqui que é uma fé para você ser promovido no seu trabalho. Cara, é uma fé com finalidade no corpo. A gente precisa entender que a nossa fé, a tua fé, é o que me faz permanecer firme. A minha fé é o que te faz permanecer firme. Mas se a gente vive uma vida cada vez mais egoísta, achando que a minha fé é para fazer as minhas coisas, para eu resolver os meus problemas, irmão, você está na fé comum. Você não está na fé operante. E cada vez mais distante vai ficando o nível da gente ver o coxo levantar, o enfermo ser curado. Amém? Tu está entendendo isso aí? Então, quando a gente vê aqui em Gênesis 22, a gente percebe, o Senhor é um Deus de aliança. Só que para essa aliança ser concretizada, a gente precisa dar alguma coisa em troca. Quem está disposto a entregar algo para o Senhor nessa noite? Quem está disposto a viver uma aliança com o Senhor nessa noite? O Senhor, Ele com certeza já te falou diversas promessas, mas para essas promessas acontecerem, existe uma via de mão dupla. O Senhor, Ele está requerendo algo de você nessa noite. O Senhor, Ele está requerendo uma entrega de você, para que você de fato entre num nível de aliança com o Senhor. Porque, irmão, a gente pode viver fé, a gente pode ter um nível de fidelidade, mas a aliança só vem com a entrega. Amém? Você está pegando isso aí, cara? A aliança, ela só vem com a entrega. Então, Abraão, não sacrifica o menino, porque eu já tenho o teu coração.
Não é sobre algo que podemos dar, é sobre algo ou um coração que nós podemos oferecer. Porque assim, como a gente já falou, depois desse episódio a gente teve claro no nosso coração que Isaac saiu com a convicção, cara, meu pai ama mais a Deus do que a mim. A gente precisa ter esse nível de fé, de saber, e nós falamos isso aqui na Rede de Homens, o meu casamento, ele só está sustentado porque antes de eu me casar com a Monique, eu me casei com o Senhor. Eu não sou fiel a Monique, eu sou fiel ao Senhor. A Monique não é fiel a mim, ela é fiel ao Senhor. O Senhor é o elo que nos une. A gente precisa entender, irmão, que o Senhor é o elo que une e que sustenta o teu casamento até hoje. Só que a gente precisa ter esse mesmo nível de fé para saber que, cara, o Senhor, Ele está sustentando o meu casamento. Por mais que ele não esteja tão bom. Por mais que ele não esteja tão firme. Mas eu não me casei com a minha esposa, eu me casei com o Senhor. Sabe por quê, irmão? A gente já falou isso aqui. O cara que mais fala sobre casamento na Bíblia foi Paulo, e Paulo não casou. Paulo não casou. Porque quando ele fala sobre casamento, ele diz assim, ó, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A gente precisa ter fé para entender que o que o Senhor está fazendo na nossa vida, o que o Senhor quer fazer no teu casamento, o que o Senhor quer fazer na tua empresa, o Senhor primeiro Ele quer fazer em você. Amém? Você está entendendo isso? Então, cada vez mais, eu sei que eu e você, a gente tem pedidos, mas o mais importante não é o que queremos de Deus. O mais importante para esses dias é o que o Senhor quer de mim. A gente precisa sair daqui com uma convicção, cara, o que o Senhor está querendo que eu entregue para esses dias. A gente está vivendo uma fase final de ano, falta menos de 2 meses para acabar o ano. E o que você está disposto a entregar, irmão, para viver algo sobrenatural? Porque eu tenho certeza, assim como eu, você vai fazer a sua lista de metas para 2025. E o Senhor vai te perguntar assim, o que você entregou para mim em 2024? Irmão, ainda tem tempo. Ainda temos tempo. Você ainda tem tempo de entregar algo em 2024 que você ainda não entregou. Como o pastor Dário falou, e eu profetizo isso sobre a sua vida, que você viva os 2 meses mais intensos do que os outros 10. Que você viva 2 meses na tua vida tão intensos que você vai falar, cara, parece que o ano começou agora. Mas isso só vai acontecer a partir da entrega que você for fazendo. As entregas precisam ser pontuais e específicas, mas precisam ser algo que te custe. Irmão, eu já entendi que amizades, eu romantizei muito a questão de amizade. Talvez você que seja jovem, ou talvez você que não seja nem tanto. Irmão, amizade é algo altamente espiritual. A gente fala muito sobre dinheiro. Dinheiro é altamente espiritual. Amizade também. Eu aprendi com o pastor Dário que existem 3 coisas que são kit de sobrevivência. Um casamento certo, amigos e intercessores. Irmão, reveja quem são seus amigos. Porque às vezes os amigos, com a melhor das intenções, estão fazendo você parar pelo meio do caminho. Estão fazendo você, no meio da tua jornada, você desistir. Talvez você continue na mesma caminhada, mas o teu pace já diminuiu. O teu ritmo já não é o mesmo. Irmão, a nossa vida precisa ser de glória em glória. A intensidade, ela só aumenta. Por quê? Porque Cristo vai se revelando para nós cada vez mais com mais intensidade. Se Cristo se revela com mais intensidade, como é que a gente recua? Como é que a gente diminui? Eu e você, nós não podemos diminuir, irmão. A gente tem que ser mais intenso. A gente tem que ser mais fervoroso. A gente tem que ser mais quente pelo Senhor. A gente precisa ser cada vez mais pentecostal, irmão. A gente precisa ser cada vez mais entregues no momento da adoração. Sabe por quê, irmão? O tempo está passando. E aquele rio que passou por aqui, ele não volta mais. Não perca a oportunidade de entregar para o Senhor algo que você não entregou até hoje. Porque às vezes você tem muito tempo de caminhada e você acha que você já entregou muito. E o Senhor está falando, ainda falta o Isaac. Irmão, ainda falta o Isaac. O Isaac fala do teu único filho, aquele que tu amas. Existem coisas, irmãos, às vezes é um modo de pensar, às vezes é um modo de agir, às vezes é uma forma de você se portar com a tua esposa. E você está falando, não, Senhor, isso aqui está intrínseco em mim. Irmão, que Deus é esse que a gente serve? Nos falta fé. Nada do que você tem, nada do que você faz é limitante para o poder de Deus. Nada do que você é, seja coisa boa ou seja coisa ruim, é limitante para o poder de Deus. Não coloque o Senhor numa caixinha, irmão. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor, Ele é poderoso e Ele continua sendo. Sabe a tua empresa que talvez não vai tão bem? Irmão, entrega ela para o Senhor.
que você está dizendo, pastor? Eu vou entregar ela para a igreja? Não, irmão, entrega ela para o Senhor. Entrega a tua empresa para o Senhor. Entrega o teu casamento para o Senhor. Mas o que vai acontecer? Você vai ouvir pela palavra de Deus. E quando o Senhor começar a falar coisas dentro do teu casamento, então, você está certo, mas você perdoa. Você está ouvindo pela palavra de Deus. O Senhor sustenta. Você está entendendo isso, irmão? Não, aí a gente entra na questão financeira de novo. Não, eu tenho que dar o dízimo, irmão, seja tudista. Como assim, pastor? A tua empresa é do Senhor. A empresa que o Senhor te confiou, ela é dele. Entrega para ele logo. Não fica fazendo barganha com o Senhor, achando, não, até aqui eu que administrei, irmão, foi o Senhor que te deu. Vamos entrar no nível de entrega com o Senhor, de falar, Senhor, esse aqui é o meu Isaac. Eu quero entrar no nível que eu nunca entrei contigo. Eu vou te dar um passo que para mim é ousado, mas eu tenho certeza que você não vai me deixar morrer. O Senhor não vai te trazer dano, irmão. O Senhor não vai te trazer mal. Tudo que talvez aos nossos olhos seja mal é progresso do Senhor em nós. O Senhor está fazendo coisas em você que você não está entendendo. Mas, por favor, vá sem entender mesmo. Acorde de madrugada, pega o teu filho, pega a lenha e sobe o monte, irmão. Começa a fazer coisas que você não entenda, mas, por favor, só faça se foi o Senhor que mandou. E se foi Ele que mandou, não pensa duas vezes. Porque a gente está entrando no nível com o Senhor cada vez mais de entrega. Entrega, entrega, entrega. Não vamos ficar no eu concordo, não concordo não, irmão. Entrega logo. Porque o mais beneficiado com a tua entrega é você mesmo. Se você estiver entregando para o Senhor, quem te recompensa é o Senhor. Mas talvez a gente já fez muita entrega para homens. E quem recompensa em homem são os homens. E às vezes o homem nem recompensa. Aí a gente se frustra. Aí a gente para de entregar. Mas o Senhor falou, cara, você não tem que parar de entregar. Você só tem que aprender a entregar certo. Quem está disposto a entregar certo nessa noite, irmão? Fique de pé no teu lugar nessa noite. Fique de pé no teu lugar, feche seus olhos. Respire bem fundo e diga assim, eis-me aqui. Foi isso que Abraão falou. Eis-me aqui. Irmãos, nessa noite, eu creio que é uma noite profética. E eu quero declarar sobre você que você é a oferta que o Senhor quer nessa noite. Amém? Você recebe isso? Você que recebe, levante a tua mão direita e diga, eis-me aqui. Isso, irmão, se você disse para mim, tá bom. Agora diga para o Senhor, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor está ouvindo isso. O Senhor está recebendo o teu coração. Quem está pronto para viver dias sobrenaturais? Quem está pronto para pedir ou para receber do Senhor uma pergunta que Ele nunca fez? Irmãos, nesses dias a gente vai entregar o que a gente nunca entregou. A gente vai entrar no nível com o Senhor que vai beirar a loucura, mas a gente não vai olhar para o lado. A gente não vai olhar para trás, porque a gente sabe quem nos chamou. A gente sabe para onde a gente está indo. E a gente sabe quem foi que nos pediu. Amém, irmão? Feche seus olhos no teu lugar aí. Continue fazendo essa oração no teu coração. Diga, eis-me aqui, Senhor. Dentro de alguns minutos, o próprio Espírito Santo de Deus vai revelar o que você tem que entregar nessa noite. O que você tem que entregar na tua vida. Peça para o Senhor, se você não sabe ainda, talvez, eu tenho certeza que alguns já sabem o que precisam entregar. Mas se você não sabe ainda, peça ao Senhor. Senhor, revela a mim, Senhor, o que eu preciso entregar. Qual passo eu preciso dar nesses dias? Qual passo eu preciso dar nesses dias? Irmão, é um passo de fé. A fé, ela não corresponde à razão. A fé, ela sobrepõe a razão. A fé, ela faz você entrar em caminhos que você nem sabia que existia. Porque a fé faz a gente andar por rotas que não existem. Caminhos que a gente não vê. Então vamos fazer essa oração. Senhor, por favor, mostra para mim o que você quer que eu entregue. Porque talvez seja coisa que nem eu sabia que eu tinha. Talvez seja um escombro, um quarto escuro no meu coração. Irmão, entrega esse quarto escuro. Irmão, talvez seja um pecado oculto. Entrega esse pecado oculto. Talvez seja uma forma de pensar. Entrega essa forma de pensar.
Mas por favor, irmão, só renuncia, entrega os pontos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque a melhor coisa é fazer enquanto há tempo. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. E a gente não vai ter mais como entregar. Então aproveita a oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa hora. Aproveita a oportunidade, isso, jovens, adolescentes. Aproveitem a oportunidade de entregar. Isso, você que está com a tua família, feche seus olhos. Isso, Senhor.